Ecos da Graça Podcast, segunda temporada. Aqui você encontra pregação, esperança e vida cristã. Toda segunda-feira no YouTube e Instagram. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Ecos da Graça Podcast. Hoje nós vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais, transformadoras que existem, a da mulher samaritana no poço. É uma daquelas narrativas que mostram como um único encontro, um momento, pode simplesmente virar uma vida inteira de cabeça para baixo. Então bora desvendar os detalhes disso juntos. Para começar, vamos visualizar a cena. Pensa só, meio-dia no deserto da Samaria. O sol tá queimando, aquele calor impiedoso, a terra seca, o ar tá parado, um silêncio total. Quem em sã consciência sairia de casa numa hora dessas, né? Mas olha, esse cenário ele não tá aí por acaso. Ele é na verdade a chave pra gente entender quem é essa mulher. E é justamente aí, no meio desse calor todo, que aparece uma mulher, sozinha, caminhando até o poço da cidade. A gente se pergunta, por que justo nesse horário? E a resposta é que não era coincidência nenhuma. Era, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. Ela só não queria encontrar ninguém, queria fugir dos sussurros, dos olhares de desprezo. Isso é muito profundo se a gente parar pra pensar. O desconforto físico, o sol escaldante do deserto, pra ela era melhor do que a dor do julgamento das pessoas. As marcas do passado dela a isolaram tanto, mas tanto, que a solidão virou seu refúgio. O único lugar onde ela achava que ninguém mais podia machucá-la. E aí, para complicar tudo, bem no meio do refúgio dela, ela encontra alguém, um homem. E para piorar a situação, um judeu. Agora, é super importante a gente entender isso aqui. Judeus e samaritanos, eles se odiavam. Era um ódio de séculos. A coisa era tão séria que eles não dividiam nem um copo d'água, Então, a presença daquele homem ali naquele lugar era uma quebra de absolutamente todas as regras. Ok, agora a gente precisa entender o contexto daquela época porque isso muda tudo. Uma mulher sem um homem, ela era basicamente uma mulher sem valor. Sem proteção, sem futuro, nada. Um divórcio podia acontecer por qualquer coisinho, tipo queimar o jantar. Sério. E cada rejeição dessa empurrava a mulher mais e mais para a margem da sociedade. Podia levar à ruína completa, tanto social quanto econômica. E é exatamente nesse momento, no auge da estratégia de isolamento dela, que o plano todo desaba. Aquele poço de solidão que ela construiu é invadido. A invisibilidade que ela buscava com tanto esforço é quebrada por uma única voz. Dá para imaginar o coração dela disparando, né? Todas as barreiras culturais, religiosas, estavam materializadas ali, bem na frente dela. Ela provavelmente baixou os olhos, torcendo para ser ignorada, só querendo pegar a água dela e sumir. Mas o silêncio não dura. E essa frase, tão simples, muda absolutamente tudo. Pensa bem, um judeu falando com uma samaritana. Um homem falando com uma mulher desconhecida em público. E ainda por cima pedindo para usar o balde dela. Cada pedacinho desse pedido era um escândalo para a época. E é assim, desse jeito, que a conversa mais importante da vida dela começa. Mas aquele pedido de água era só a ponta do iceberg. Aquela mulher, ela carregava uma sede muito, mas muito mais profunda. Uma sede de aceitação, de valor, de sentir que pertencia a algum lugar. E Jesus, ele sabia disso. Por isso a conversa muda tão rápido. Sai da água física e vai para uma tal de água viva. E aí a conversa fica séria. Jesus vai direto no ponto central da dor dela. Ele revela uma coisa super íntima do passado dela, que ela teve 5 maridos e que o homem com quem ela estava morando agora não era marido dela. Esse número 5, ele não é aleatório. Ele simboliza todo o ciclo de rejeição e de vergonha que definia a vida daquela mulher. E aqui, a primeira reação de muita gente poderia ser julgar, né? Mas antes disso, a gente precisa se perguntar por que tantos relacionamentos? Será que era, promiscuidade? Ou tinha alguma coisa muito mais profunda acontecendo ali? A resposta, na verdade, está naquele contexto social que a gente já conversou. A verdade é que cada um daqueles relacionamentos não era uma escolha leviana, tipo, vou trocar de parceiro. Não, era uma tentativa desesperada de sobreviver. Pensa bem, num mundo onde uma mulher só tinha valor se estivesse com um homem, ela estava, no fundo, só tentando encontrar um lugar para si, buscando alguma segurança, alguma identidade. E aqui está o pulo do gato. Quando Jesus expõe o passado dela, o objetivo não é acusar, não é para envergonhar, é para libertar. Ele mexe na ferida sim, mas não para machucar, é para curar.
para mostrar para ela que ela estava tentando matar a sede no poço errado. E esse contraste é brutal. A gente vê aqui os dois tipos de encontros que ela teve. O mundo ofereceu o que para ela? Uso, julgamento, abandono, e isso só reforçava a vergonha que ela sentia. Já Jesus ofereceu algo totalmente diferente: amor, dignidade, aceitação, uma identidade novinha em folha, pela primeira vez na vida. E é aqui que a história dela vira a nossa história, sabe? Ela transcende o tempo. Do mesmo jeito que ela buscava status em homens, hoje em dia é muito comum a gente buscar saciar essa mesma sede em outros poços que também não satisfazem. Tem gente que entrega o tempo todo pro dinheiro, a saúde, pra carreira, tudo em busca de um status que, no final das contas, pode deixar a pessoa se sentindo ainda mais vazia. A transformação dela é tão imediata, tão profunda, que é simbolizada por uma única ação, uma atitude super poderosa. Uma coisa que deixa claro que, naquele momento ali, tudo mudou para sempre. Ela simplesmente abandona o cântaro de água dela. Aquele objeto que era o símbolo da rotina de vergonha, do fardo de todo dia. E aquela mulher, a mesma que se escondia no sol do meio-dia, agora corre de volta para a cidade, de volta para aquelas pessoas que ela passava o dia inteiro evitando. O medo acabou. Agora ela tem uma notícia para dar. E o testemunho dela é incrível. Ela não esconde o passado, muito pelo contrário. Aquilo que era a maior vergonha da vida dela vira o centro da mensagem dela. Ela chega gritando: venham ver um homem que me disse tudo o que fiz. Será que ele não é o Cristo? A essência da transformação está aí. Ele sabe tudo sobre mim e mesmo assim não me rejeitou. No final das contas, foi isso que a transformou por completo. Ela finalmente encontrou o que passou a vida inteira procurando: ser totalmente conhecida. Sabe, com todas as falhas, todos os erros, todas as feridas expostas. E ainda assim ser totalmente amada. Esse tipo de aceitação simplesmente desarma o poder da vergonha. Isso tudo acaba trazendo uma pergunta pra gente. Qual é o cântaro de água que a gente precisa abandonar? Qual é aquele fardo, aquele mecanismo de defesa, sabe? Aquela identidade antiga que a gente carrega por hábito ou por medo. A história desse encontro no poço mostra que, quando a gente encontra a verdadeira fonte de vida, a gente pode finalmente deixar os nossos velhos cântaros para trás. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a semana que vem. Quando tudo parece demais, há uma voz que nos chama para perto. Aquiete-se e ouça o eco da graça.